Guaíba 300 por hora. Apresentação: Gutierrez Sanches. Olá, muito boa tarde. Agora são 3h04. Estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado 28 de junho de 2025. E um sábado histórico, pelo menos para esse automobilismo brasileiro recente na Fórmula 1, em que Gabriel Bortoleto conseguiu ficar entre os 10 primeiros, conseguiu se qualificar para o Q3 hoje no treino de classificação na Áustria. É claro que isso vai ser assunto, o grid como um todo, a tentativa do Norris de respirar e de pulsar ainda na Fórmula 1, e muito mais a gente vai falar aqui no nosso programa, que tem na mesa de áudio o Davidson Rosa, a produção da Ana Carolina Nazari, comigo sempre aqui o Bernardo Berch. Tudo bem, Bernardo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Gutierrez, boa tarde aos ouvintes. Também conversamos com o líder da Fórmula 4 brasileira, o gaúcho Heitor Dallagnol, uma baita promessa do automobilismo gaúcho, que eu acho que a gente vai acompanhar muito de perto aí no futuro. Então tem uma conversa bem bacana com ele. E sim, vamos fazer as análises da Áustria. Tem alguns fatores interessantes aí pra gente puxar, além dessa tentada de remontada, com perdão do trocadilho, do Norris. A gente vai ver o que a Ferrari pode fazer, que melhorou bastante, o que a Mercedes, que deu uma piorada, e o que o Verstappen pode tirar da cartola também para tentar ainda se manter na luta pelo campeonato com o Piastri e com o Norris. Tem bastante coisa pra gente conversar. E aí o Mark Marques continua ganhando tudo na MotoGP. O campeonato continua muito sem graça, como a gente havia previsto. Bom, para a gente atualizar, já estamos na prorrogação lá na Filadélfia, Palmeiras e Botafogo jogando as oitavas, abrindo as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E eu, como é a minha primeira participação após o ocorrido, o triste ocorrido, só quero deixar aqui a minha homenagem ao maior da minha função, da minha profissão aqui no Rio Grande do Sul, um dos maiores do jornalismo, da crônica esportiva como um todo no Brasil, Rui Carlos Osterman, que nos deixou. E só deixo aqui o obrigado a ele e os nossos sentimentos à família, amigo, todo mundo que, né, sempre admirou muito o trabalho dele, a pessoa. Então só deixar o registro também da gente aqui do 300 por hora, e eu que tenho na minha função, a função que ele tanto honrou e foi, se não o melhor dos melhores, com certeza, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Rui Carlos Osterman. Bom, a gente teve hoje o treino do GP da Áustria. Daqui a pouco, como disse o Bernardo, a gente vai também ouvir, né, o papo com o Heitor Dallagnol da Fórmula 4. O Eduardo Amaral tá aqui com a gente também. E tivemos, Amaral, histórica, né? Pelo menos é a primeira, esperamos que de muitas. Mas o Gabriel Bortoleto se colocando entre os 10 primeiros, né? Foi muito bem pro Q3, depois classificou com o 8º tempo, mas não interessa, se fosse 10º já seria muito legal. E a gente já começa a ver uma evolução dele e da própria Sauber. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro quero também fazer aqui, prestar homenagem ao Rui Carlos Osterman, né? Esse grande comunicador, acho que para todo mundo que é jornalista no Rio Grande do Sul, foi um grande exemplo, foi em dado momento, teve seus acertos, seus erros, como todo mundo que fica tanto tempo na profissão, mas com certeza foi uma figura muito importante para construir o jornalismo gaúcho, construir a profissão que a gente atua até hoje. Destacar que o Bortoleto está na frente de um certo espanhol que deveria estar aposentado, e também à frente de Nico Hülkenberg. Eu acho que isso é o mais importante. Ele está na frente de uma Mercedes. A Mercedes que, como o Bernardo trouxe, até a gente comentou no último programa, é um eletrocardiograma, né? Uma corrida ele vai muito bem, no outro final de semana vai muito mal. E esse é um final de semana que a Mercedes treinou mal. E eu queria chamar a atenção para os primeiros colocados, uma coisa, estou aqui com os tempos na mão, como os carros estão andando próximos, pelo menos no treino de classificação, embora a McLaren tenha uma vantagem, mas entre o Norris, que é o primeiro, que vai ser o pole, e o Hamilton, que vai largar na 4ª posição,
os tempos estão muito próximos, estão separados. O Hamilton e o Piastri estão separados por centésimos. Então, é interessante quando a gente chega no final de semana num treino onde as coisas estão mais próximas. É característica da pista também, a pista é muito curta. E a pista é boa. Eu gosto muito. Mas é uma pista muito curta, então ela os espaços assim, ficam. E não tem grande exigência de curva de alta também. Isso é interessante no fato desse final de semana. Só que já há uma diferença, mesmo sendo uma pista curta, a diferença para a Mercedes já se alarga. A Mercedes realmente não funcionou bem até o momento desse. Na Áustria, é que a Áustria é o seguinte: é uma pista de exigências simples para o carro. Mas se errar o acerto, não tiver um caminho, aí qualquer perda que tu tiver, se tu perder 100 milésimos, tu já tá perdendo 4, 5 posições. Então esse é o capricho. E aparentemente quem não acertou também o carro foi os donos da casa, né? A Red Bull veio. Mas tá ali, tá no bolo. Eu só queria fazer a famosa efeméride. Desde essa posição do Bortoleto de 8º lugar, é a melhor classificação de um brasileiro no grid da Fórmula 1 desde o 10º lugar do Felipe Massa de Williams no GP do Brasil de 2017. Só pra vocês terem uma ideia. Quase 10 anos. E claro, desde então a gente teve só mais uma corrida do Massa e 2 corridas do Pietro Fittipaldi com brasileiros no grid. Então, claro, não teve uma amostragem muito grande. E teve todo esse ano com o Bortoleto, né? Sim. Eu digo antes do Bortoleto voltar à Fórmula 1. Então é um momento importante do piloto brasileiro, mas eu vou dizer que cornetinhas. Eu vou dizer que só que é um momento importante que vai criar uma ligeira pressão, porque eu acho que ele precisa pontuar a partir desse 8º lugar. Pode ser em 10º, pode ser em 9º. A Sauber tem um carro rápido para a Áustria, um carro que combina com essa pista, que não tem uma grande exigência aerodinâmica, então eles têm que aproveitar que o carro é bom de reta e de tração e usar isso a seu favor, fazer uma estratégia bacana e colocar o brasileiro nos pontos. É a maior chance que ele vai ter no ano de fazer pontos. Daqui pra frente vai ficar mais difícil que na Áustria. Gutierrez, o inimigo da alegria não nos permite um minuto de felicidade. O meu negócio é análise. Agora ele exige a pontuação. Não, daqui a pouco ele vai exigir pódio, coisa que o Hülkenberg nunca fez, né? Como diria o gringo que faz as piadas aquela nos TikTok da vida e faz uns comerciais por aí, treino de classificação não conta ponto. Não conta ponto. Ponto é só na corrida. É impressionante como ele odeia a felicidade do brasileiro. O brasileiro fica feliz 10 segundos, ele vem com uma porrada pra nos deixar tristes. Mas eu acho que o Bortoleto, na verdade, eu acho que sim, tem uma cobrança em cima do Bortoleto que tá um pouco, na minha avaliação, acima do tom aqui no Brasil, porque eu acho que ele tá entregando aquilo que se espera. Eu não esperava que o Bortoleto só chegar na Sauber, que não é um bom carro, e tá fazendo Q3 toda a corrida, fazendo Q2, ou mesmo andando tão na frente do Hülkenberg. Acho que ele tá fazendo um campeonato ok. Eu acho que dentro daquilo que se esperava. O que é bom de se observar também é que ele me parece numa curva muito mais ascendente do que, né, aquela coisa de iniciar assombrando e depois começar a se perder, assim, e ter resultados muito ruins. Então espera-se que pelo menos ele siga tentando evoluir nesse sentido e com isso, né, ter ainda melhores resultados. É claro que eu também torço, espero, vai estar largando em 8º, é claro que eu quero que ele pontue, que ele tenha uma grande classificação amanhã, né, daqui a pouco vai largar na fila do Verstappen, né, o que é curioso até, quem diria, mas é assim mesmo, Verstappen larga em 7º, mas de qualquer maneira eu espero dele uma grande corrida, né, uma corrida mais madura e que em alguns momentos, e é o, digamos, né, o defeito que o Bernardo às vezes atribui, pode ser isso trabalhado, né, com a evolução de qualquer profissional, mas às vezes de não ter assim aquela fome, né, de brigar, de atacar, né, ele é muito consistente, é muito regular, técnico, muito regular, exatamente, mas tem hora que tem que dar uma sabe, fazer aquela famosa loucurinha assim, porque senão não vai sair do lugar, é Fórmula 1. E espero que daqui a pouco ele tenha inclusive a maturidade de saber quando fazer, né? Porque daqui a pouco se obriga a fazer, não sabe muito bem o momento certo e acaba cometendo, né, erros que podem ser muito prejudiciais. Mas eu espero que ele tenha, se possível, em alguns desses momentos um pouco mais de coragem. Amanhã o grande desafio dele eu acho que tá no Antonelli, que foi um azar, de certa forma, que a Mercedes é um carro um pouco melhor e larga próximo, né? Logo atrás, logo na sequência, mas a vantagem é que as
as Red Bull número 2, né? Porque eles trocam de nome aquilo, daqui a pouco trocam de nome da Red Bull Racing, né? Eu esqueci o nome da equipe do Lau. Racing Bulls. Mas que tá ali na frente, mas eu não vejo. Eu acho que ali é uma posição, são duas posições que o Bortoleto pode brigar com eles. Não vai ser fácil chegar nesses pontos, porque eu tava olhando aqui. Atrás do Bortoleto tem carros como o Antonelli, que o Amaral já falou. Acho que o Tsunoda vai escalar o grid, porque é uma pista que dá pra ultrapassar. E ele mas de 18º? Não tava num final de semana ruim. Ele tava num ritmo bom. Acho que o Tsunoda vem. Talvez não para ser 8º, mas para vir escalando o grid. Tem o Fernando Alonso ali em 11º, que com certeza vai estar especulando essa pontuação final. Tirar ponto do empresário, perder ponto pro empresário é brabo. E tem ainda as Williams e as Alpine ali para incomodar. Então, quer noticiar aí que nós temos uma mudança no Copa do Mundo? Não, só atualizar que o primeiro tempo da prorrogação, o Palmeiras abre o placar contra a equipe do Botafogo, 1-0 Palmeiras, gol do Paulinho. Por enquanto o Palmeiras vai se classificando para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, para alegria do nosso Davidson Rosa, que está aqui na mesa de áudio. Ele que é palmeirense, está comemorando a vitória parcial do Palmeiras. E do nosso amigo Trevisan, né? Também que tá em casa do Palmeiras, comemorando. Se recuperando, um abraço pro Trevisan, que está se recuperando de cirurgia. E aqui vai ter que se recuperar o próprio Paulinho, porque apanhou mais que tivesse feito gol contra. É tudo verde, né? Hoje é Sauber, é também o Palmeiras. Hoje tá dando sorte a cor. Exato. Amanhã o verde vai dar sorte pro Fernando Alonso, então da Aston Martin. É impressionante, olha. Mas já que eu falei da Aston Martin, tem que falar um negócio. Essa é uma das melhores pistas do Lance Stroll. Ele andou bem todos os treinos livres. A Aston Martin não tá tão bem no final de semana. E de novo o Stroll ficou no Q1. Que temporada horrorosa do Lance Stroll. Absolutamente nada justifica ele tá ocupando um lugar da Fórmula 1. Ele tá medonho. Ele não faz nada fora do minimamente mínimo. O Sainz temporada. Também dentro do contexto Williams, ok, mas também não vem bem, a Williams deu uma recrudescida boa, a Williams caiu bem de desempenho, principalmente em treino de classificação, mas a salvação do Sainz é que ele tem feito boas corridas, ele tem ritmo de corrida, salvou uma pontuação na última prova, chegando em 10º. Em Mônaco ele também salvou pontos, largando atrás. Então o que dá pra elogiar do Sainz é que ele tem feito boas corridas, mas claro, não tá otimizando o potencial do carro, porque tá sempre largando muito atrás. Quanto mais na frente tu sair, era o clássico problema do Sérgio Pérez, né? E de vários pilotos do carro 2 Red Bull fazem boas corridas de recuperação, só que se tu tem que recuperar toda a corrida, tu tem um problema bem grave aí. Sim, mas daí é o problema da Red Bull, né? A Williams são outros problemas. Não, mas eu tô falando no caso, essa coisa de ficar largando atrás pra fazendo boas coisas de recuperação. Muito prejuízo pra recuperar. Ruim. Apesar de que o nosso entrevistado daqui a pouco, o Heitor Dallagnol, tem feito isso. Ele largou de 15º na primeira etapa, não conhecendo a pista, primeiro ano na categoria, e ganhou a corrida em Interlagos. Então dá pra fazer, não é impossível largar atrás e ganhar a corrida. Dá pra fazer, o problema é que dá um desgaste maior, difícil, né? Acho até que foi legal hoje, voltando pro Bortoleto, pra gente passar também para outros assuntos, né? Claro que tudo às vezes se explica por um erro aqui, um erro acolá, mas chama atenção, né? A gente vê, eu já falei do Sainz, o próprio Hülkenberg, que tem um rendimento legal esse ano na Sauber, e o Tsunoda, que vinha bem no final de semana, mas acaba fazendo acaba fazendo um treino de classificação, vai largar lá atrás. Mas daí também foi da peculiaridade da pista, né? Foi um dos melhores, proporcionalmente, foi um dos treinos que ele ficou mais perto do Verstappen. Só que o problema é que a pista pune em dobro qualquer décimo a mais que tu tem na Áustria. Mas isso chama atenção, né? Ele ficou a 2 décimos do Verstappen e ficou no Q1. Agora, o famoso ser resultadista, assim, queira ou não querer, larga em 18º e o Verstappen lá em 7º. O Huckenberg errou a última volta. As duas Racing Bulls vão largar na frente das duas Red Bulls, né? E as duas primeiras filas tá do jeito que a gente gosta, que é duas equipes tradicionais, né? Até sobre McLaren e Ferrari brigando, pra mim. Até sobre isso, um abraço pro Alexandre de
Tebeles, ele manda sempre pra gente que Força Ferrari, 993887532, 51993887532, programa ao vivo, viu? A gente tá aqui também de canto de olho do jogo lá na Filadélfia, na Copa do Mundo. O Palmeiras vai vencendo e se classificando para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, mas a gente tá falando do GP da Áustria, tivemos o treino hoje, amanhã tem corrida, e é algo da Áustria, Bernardo, ou a Ferrari teve uma pequena evolução? A gente tem que ver, porque a Ferrari trouxe uma correção aerodinâmica e de suspensão para essa corrida, que é para curar aquele problema dela não poder andar com o carro mais baixo, porque senão gasta a placa aquela de titânio que tem embaixo e o carro é desclassificado. Trouxeram a atualização, nos treinos livres não foi nada demais, mas nos treinos de classificação ela cresceu bastante. É uma pista que a Ferrari sempre andou bem, uma pista que vai lembrar naquela época que o duelo era exatamente com a McLaren nos anos 2000. A gente viu a Ferrari ganhar sempre, 2 vezes o Barrichello dando posição pro Schumacher, uma vez para ser segundo, outra vez para ganhar, inclusive. Aquele entalado na garganta. Hoje não, hoje sim. Pra lembrar. Então, a pista aqui é boa pra Ferrari, e tem essa correção. Aí é aquela faca de 2 legumes, né? Porque, por um lado, semana passada era a música do Engenheiro do Havaí. Essa semana a gente tá com trocadilhos pra mamãe assassina. E a questão é a seguinte: a pista é boa pra Ferrari. Será que é porque estão bem porque funcionou? Ou é da natureza do acerto da Ferrari pra essa pista e daí numa outra pista não vai funcionar tão bem? E a segunda questão é: eles vão usar o carro mais baixo no fim da corrida. A placa de titânio vai estar no regulamento, correta, porque mais uma desclassificação ia ser, os tabloides italianos vão mandar incendiar Maranello. A torcida em Maranello descendo com a cabeça. Imagina se ganha a corrida e é desclassificado. Nossa, vão queimar a fábrica lá. Mas isso é um erro tremendo da Ferrari, né? De fazer um problema de projeto. Exato. Acontece na Fórmula 1. Não, acontece, mas aconteceu com a Ferrari. Vamos ver, tomara que eles tenham corrigido, e se eles vierem com essa força pra segunda metade da temporada, eles têm 2 pilotos plenamente capazes de incomodar muito o Verstappen e os 2 McLaren. E até porque não sei se vai ser uma tendência pro resto do campeonato, mas a gente falou o ano inteiro que o carro da Red Bull não é um bom carro. E nesse final de semana, nesse treino especificamente, o Verstappen reclamou bastante do carro. Uma hora ele entrou no rádio e disse: não, sai de frente, sai de traseira, não tem pressão, não nada freia funciona. E talento na reta. Você bota no lixo, joga fora. Mais ou menos como uma vez que eu fui perguntar pro Bernardo o que eu fazia com um computador meu, ele só me mostrou o container de lixo. Deixa queimar. Claro que o Verstappen tem, primeiro, uma fome absurda, né? Ele quer a perfeição do carro, é óbvio. Segundo, ele tem, assim, às vezes, um exagero, uma eloquência exagerada pra falar do carro e tal. Mas ele também não é muito de inventar. Se ele tá falando é porque o carro tá ruim hoje. E mesmo quando ele reclama, ele coloca o carro nas primeiras filas. Se ele não conseguiu, é porque tava ruim mesmo. Mais do que o que ele fala é que o que o carro faz. Porque normalmente ele faz o máximo do carro, né, Eduardo? Eu até ia dizer, eu acho que dessa vez, se tem alguém que não é defensor do Verstappen nesse mundo, sou eu, mas eu acho que ele tá muito correto, porque é visível. Desde o início do campeonato, a gente tem falado como é difícil guiar esse carro, e como até o Verstappen, embora tenha otimizado muito bem muitos dos resultados, como o próprio Verstappen. Sim, ele engana o que o carro é capaz, mas ele faz mesmo, mais. Ele mesmo, a gente vê ele brigando muito mais com o carro. Se a gente pega as onboard dele, ele faz muito menos curva limpa, o carro é mais arisco, é mais arredio, sai mais de traseira, isso desde o início. E agora, em casa, aparentemente o carro não funcionou nem na mão dele. A gente tá falando de Tsunoda, que andou próximo ao Verstappen nos treinos livres e tudo, mas no treino de hoje foi muito gritante que o carro não funcionava na mão dele. Ele não conseguiu. Casa, né? Pra Red Bull não é legal isso. E hoje até o Helmut Marko tava lá com o chefão, os donos da Red Bull estavam lá, estavam acompanhando. Fazer uma pergunta. Lembrei de mais um que vai incomodar o Bortoleto nessa briga pelos pontos, que é o Rajara. Também. Fazer mais uma pergunta. Ou não, vai que o Rajara vira correr mal pra não ter o risco de ser promovido pra Red Bull, né? Já tá nesse momento agora. Fazer uma pergunta reversa pra vocês. A Ferrari melhorou e o debate foi se, né, é algo consistente ou não.
a Red Bull tá meio que se distanciando de qualquer evolução, ou é sazonal, é desse final de semana? Eles tinham trazido um pacote aerodinâmico que a gente achou que tinha dado um passo pra frente, mas a gente já viu que continua essa questão, eles não conseguem tornar o carro guiável em todas as condições. A performance existe, mas ela tá numa janela de extração muito curta, que é um problema que a Ferrari tem um pouco também, e que a Mercedes tem, e que é a mágica da McLaren, que na verdade ninguém entendeu ainda por que é tão maleável esse carro da McLaren. Eles têm tanta performance máxima quanto todos, e eles conseguem entregar essa performance em tudo que é tipo de pista. Então essa é a grande incógnita do que é, e não que tem funcionado tão bem. E é aquilo, ele é mais rápido que os outros, mas ele não é um carro absurdamente mais rápido que os outros. Não, é que ele é sempre mais rápido. Ele é sempre mais rápido. Em corrida, em treino. Mas aí, é naquele ponto, é o 10º que permite, vou fazer uma figura de linguagem, mas é aquele 10º que permite, por exemplo, que o piloto de trás não chegue a 1 segundo para abrir asa e passar. Não é exatamente isso, mas é o que a McLaren tem conseguido melhorar. Ela fez um carro que funciona igual, bem, naquela pequena vantagem. Ela faz essa pequena vantagem. Para a McLaren muito maior. É vantajoso haver um revezamento de segunda força, né? Sim, tá simplificando muito o trabalho. Porque tu para e pensa, semana passada a gente tá falando, olha a Mercedes, aí a Mercedes vai mal. Exato. Aí agora chega a Ferrari. Quando vê um final de semana é o Verstappen que incomoda. Isso, eles é ótimo. E vai chegando próximo do final da temporada. Claro, próximo eu digo cada vez mais, mas não próximo como estamos. Não estamos. E é mais uma coisa, só que é mais uma corrida que aquilo, né? A McLaren, com plenas chances de ganhar a corrida, é a do Lando Norris, que é quem faz mais bobagem. O Piastri de novo tá envolvido no meio do grid, ele não tem a velocidade para escapar do grid, e ele vai ter muito trabalho com essas duas Ferrari, e talvez até com o Verstappen vindo ali atrás, ou o Russell, se conseguirem uma estratégia boa. Eu acho que o Verstappen consegue evoluir, vocês acham? Eu acho ele vem na marra. Eu acho que ele vai vir na marra, mas assim, pode fazer bobagem até pra bater. Eu não sei se ele vai ter carro pra enfrentar as Ferraris, mas eu acho que ali um quinto lugar porque houve corridas que ele, do ponto de vista dele, teve muita performance, mas o carro chegou num limite. Eu vejo que assim, eu acredito que que o quinto lugar é dele, certo. Agora, brigar com as Ferraris, com as McLaren, eu acho mais difícil. E já acho que o Piastri vai jogar mais, ele não vai brigar na pista por essa posição, ele vai jogar mais na estratégia. É bem possível que ele jogue com uma estratégia para tentar ganhar as posições que ele precisa, que no caso as posições da Ferrari, nos boxes, numa estratégia, e torcer pro Norris fazer uma bobagem que não é muito difícil. Vale lembrar que essa prova do ano passado foi uma das primeiras grandes implosões mentais do Lando Norris, né? Duelando com o Verstappen. Teve aquela briga com o Verstappen, acabaram batendo e ali foi um dos primeiros grandes momentos ali do Norris perdendo uma ótima oportunidade de estabelecer confiança e desempenho na Fórmula 1. Mas isso lá na Rússia também, quando ele perde aquele GP porque não quis entrar pra trocar. Mas dali foi loteria. Cara, mas assim, até eu tava ouvindo ele, é meio assustador, né? Ele tem consciência de que ele tá mal mentalmente. Vocês ouviram ele depois da classificação? Sim, ele não consegue ser eu contra mim mesmo e não sei o que, eu tenho que provar pra mim mesmo. Isso é de alguém que tá... De novo. Isso é de um ombro amigo. Exato, ele tá sem confiança nele. Só que o porque ele acabou de classificar em primeiro e ele tá desconfiado. Ele sobrou em relação ao companheiro de equipe. É que o problema é que o ombro amigo que ele quer tá disputando o título, que é o Verstappen. E pra mim mas de novo, isso pra mim é uma coisa que o Verstappen e o Leclerc tem muito parecido. Eles afundam mentalmente um dado momento em si mesmo, nos próprios problemas. O Norris, quer dizer. O Norris e o Leclerc, desculpem. O Norris e o Leclerc, pra mim, eles têm isso muito parecido, de afundarem sozinhos. Eu me lembro do Leclerc quando tinha o melhor carro em Mônaco e ele bate sozinho e ele e ali foi vendo, quando ele ainda era uma promessa, foi vendo várias vezes. É um tipo de problema, é um tipo de dificuldade psicológica diferente. O Leclerc não é o cara que peida na farofa. No caso, o cara que tá disputando. 3 da tarde. 3h27. Rádio aberta. Não falei nenhum palavrão. Vamos seguir. Ele não é o cara que tá disputando roda com roda e aí a cabeça dele vai pro brejo e... Não, é um desempenho ruim. Ele é assim, ele tá com tudo certo pra fazer e ele bate no trem de classificação e aí já vira uma bola de neve. Mas é aquela coisa de se já o Norris é em todos os aspectos. O Norris não consegue disputar, ele erra em classificação, amanhã é capaz de largar mal. Se precipita em disputa. Ele é muito mais complexo o problema do Norris do que o do Leclerc. O Leclerc é uma questão mais de, eu acho que é calma.
não tropeçar na baba quando tá bem. O Leclerc é um cara que ele tá melhor quando tá assim, ele tá em terceiro, quarto e tem que puxar uma coisinha a mais pra brigar pela vitória. E quando ele tá com tudo certo, ele faz alguma coisa errada. Mas ele não tem tanto esse problema de enfrentamento que o Norris tem, de realmente enfrentar os outros. O Norris tem esse problema de ter, não sei se é covardia assim, mas ele não sabe se impor dentro da pista. Mas assim, diferentes ou não, são dois pilotos que acabam se perdendo em si mesmos. Mas falando nos dois, eles têm uma certa rivalidade na pista, né? Vocês acham que amanhã pode ter isso, assim, pra largada e tal? Os dois têm uma característica de ser... Mas entre eles já se picaram várias vezes. Eu acho que eles nunca se pegaram na pista. Algumas vezes. Mas, enfim. Não vejo uma característica de um dos... Porque, assim, ó, e eu tô com muito curioso o que o Hamilton vai fazer desse quarto lugar. Porque o Hamilton tem feito, ao contrário do começo do ano, que ele fazia más classificações e boas corridas, ele tem feito boas classificações nas últimas 2-3 provas e corridas ruins. Vamos ver se agora se encontram esses dois aspectos. O que eu acho que também tem o problema que o Hamilton não tá pilotando bem, não se encaixou, e tem também os problemas da Ferrari. Também a gente não pode esquecer que a Ferrari pode fazer alguma grande bobagem ou uma pequena bobagem que vai prejudicar. Mas a Ferrari não se acertar não pode continuar sendo muleta do Hamilton. Não, o Hamilton porque não tá sendo muleta do Leclerc. Ele tem que fazer a parte dele. Eu falei, esse pra mim é o ano de pior desempenho do Hamilton como piloto. Nem os anos da Mercedes, que ele tava mal, mas que o carro era muito ruim, foram tão ruins como o que ele está apresentando esse ano. Bom, vamos pro nosso pit stop, fazer a nossa parada aqui no Guaíba 300 por hora. Mande seu recado para 993887532. Palmeiras vai vencendo 1-0, já segundo tempo da prorrogação, oitavas de final lá na Filadélfia, Copa do Mundo de Clubes. A gente volta para conversar com o gaúcho que está arrebentando também na Fórmula 4, muito mais Fórmula 1, também MotoGP. Nós já voltamos. Estamos apresentando Guaíba 300 por hora. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora. Agora são 3h36. Segundo tempo, já perto do final. Faltando 5 minutinhos lá na Filadélfia. As oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes vão se enfrentando Palmeiras e Botafogo. 1-0 pro Palmeiras, que vai passando para as quartas de final. Pegará o vencedor de Chelsea ou Benfica, que se enfrentam hoje 5 da tarde, horário de Brasília. Mas o Bernardo Berti conversou com um piloto gaúcho que está muito bem, Bernardo, e faça as honras pra gente também ouvir o que ele tem pra nos contar e o seu desempenho nessa temporada. Vamos bater aquele papo com o Heitor Dallagnol, gaúcho de Passo Fundo, e teve uma carreira no kart muito interessante, tá com 17 anos, se eu não me engano, um guri, e começa conversando com a gente como é que foi essa corridaça que ele fez na primeira etapa da Fórmula 4 em Interlagos, saindo lá de trás e ganhando a corrida, e entusiasmo que vai servir para ele continuar a temporada lutando pela liderança e pelo título. Já vai entrar, tá no... Daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista com o Heitor Dallagnol. A Fórmula 4, que foi uma iniciativa para termos aqui uma melhor condição, categoria de base, né, de monoposto. Teve um ano passado, foi um ano difícil para a Fórmula 4, grid pequeno, teve 12, 13 carros. Agora a gente já teve 15 na primeira etapa, mais competitivo. Deu mais trabalho pro Heitor Dallagnol, que teve que largar de 15º e escalar até na verdade ele fez o segundo lugar na corrida, mas depois o vencedor foi desclassificado por um problema de peso, e aí ele herdou a vitória. Deveria ter largado na pole nessa mesma prova. Ele que foi desclassificado no treino de classificação por uma irregularidade pequena de aerodinâmica, que tem a ver também com a categoria ainda tá encontrando o seu eixo aí, o seu lugar, mas enfim, tá correndo junto com a Stock Car a maioria das etapas. Acho que a gente vai poder ver o Heitor correr aqui em Tarumã quando a Stock Car vier para Tarumã. Estão fazendo reformas para isso. E agora podemos vamos lá. Vamos ouvir o Heitor. A gente teve um resultado animal. Infelizmente a gente teve algumas complicações no início, mas graças a Deus terminou com um resultado muito positivo pra gente esse início de temporada.
E, cara, é um prazer representar sempre o Rio Grande do Sul, representar todo o povo do Sul aí, que cara, querendo ou não, o meu início do meu trabalho foi inteiramente aí no Rio Grande do Sul, então é muito bacana levar isso pro Brasil inteiro e quem sabe aí internacionalmente, né? Pois é, a gente vai chegar lá, daqui a pouco eu vou chegar lá. Eu queria saber, foi tua primeira experiência em Interlagos? Como é que foi participar de uma etapa no principal autódromo do Brasil? Depois da carreira do kart, ir pro carro e já ter um desempenho interessante? Então, eu já tinha andado de Fórmula Ford, na verdade. Meu pai comprou um carro e eu tinha andado já com carro de monoposto um pouco, mas aí no sul, especificamente em Guaporé. Mas em Interlagos foi sim a minha primeira participação. Foi um pouco diferente, porque eu já não estava tão acostumado com o tamanho da pista. Querendo ou não, a gente tem uma proporção muito maior aí. Numa pista que corre Fórmula 1, né? Uma pista homologada FIA 1. Então é um pouco diferente, mas graças a Deus eu consegui me adaptar. Foi uma adaptação bem rápida. Então eu consegui performar muito bem aí na pista, mas foi um prazer andar nesse templo do automobilismo, né? Pois é, uma pista que teve aí o Ayrton Senna, o Rubens Barrichello fazendo pole position, Felipe Massa ganhando corrida, e até para chegar nesse ponto, né? Tem uma relação aí com o Felipe Massa, né? Não sei se ele te dá algumas dicas, é só uma amizade, como é que funciona aí esse coleguismo de profissão com um dos maiores pilotos brasileiros da Fórmula 1? Então, eu tenho um contato bem próximo com o Felipe Massa. A gente se conheceu através de um patrocínio antigo, que eu era patrocinado, ele também na época. E, cara, a gente se conheceu, ele foi super gente boa comigo desde o início da nossa relação. Abriu oportunidades para mim, inclusive meu empresário hoje em dia, que é o Edson Cortes, veio através dele. Então a gente tem uma relação muito próxima, ele me passa várias dicas, me dá vários toques que eu acho que é necessário e faz muita diferença ter um cara com essa vasta experiência e com vitórias na Fórmula 1 me aconselhando, né? Sim, e alguma coisa sobre Interlagos vocês conversaram? Até porque ele estava fazendo a Stock Car também no mesmo final de semana. Então, a gente chegou a conversar um pouco sobre Interlagos, sim, sobre caminho na pista, né? Eu acho que essa parte faz uma grande diferença, principalmente para mim que nunca tinha andado na pista com carro. Então, cara, esse tipo de coisa me ajudou bastante, inclusive agradeço a ele, e é gratificante ter ele me ajudando nessas partes, me dando esse toque de pista, onde freia, onde passa, entendeu? Então é muito bacana. Bem legal. Bom, dá um passinho para trás só pra gente falar um pouquinho dessa transição do kart, onde teve várias vitórias, a gente já acompanhava um pouquinho a tua carreira promissora no kartismo. Como é que é para ir pro carro de corrida? Eu sei que fez essa preparação no Fórmula 4, mas deu um certo salto pro Fórmula 4, não é mesmo? É um salto absurdo, querendo ou não. Eu sou um piloto que andei 11 anos da minha vida de kart e, cara, fazer essa transição do kart, que é uma noção de espaço, uma noção de tamanho, de velocidade totalmente diferente, enchendo em pistas muito menores, então é muito diferente. Foi uma adaptação que levou um pouco de tempo, também se acostumar com o tempo de marcha, esse tipo de coisa. E assim, que bom que eu tive alguns treinos de Fórmula Ford, me ajudou muito até um bom início na Fórmula 4, e eu acho que foi essencial ter isso, porque me deu essa base, sabe, para entrar no carro de Fórmula e entender o conceito, porque é uma coisa muito diferente, mas é aquela coisa, jamais vai deixar de ser um carro de corrida, tem um volante 4 rodas, então o piloto que é piloto tem que acelerar igual. Então, bom, falou até que tá pensando aí nas pistas internacionais, e aí então nós vamos pensar em um pouquinho de projeção de futuro, e eu ia brincar que eu imagino que tu ainda não quer dividir a pista com o Felipe Massa, né, que é Stock Car. Acho que tá mirando alguma coisa Europa, já tem um plano traçado, ou é Estados Unidos, o que nós vamos fazer? Então, o meu plano hoje em dia está na mão do meu empresário, Edson Cortes. É ele que vai decidir para quais caminhos que eu vou seguir.
Isso é totalmente na mão dele. Eu eu tenho certeza que ele vai me colocar numa categoria bem bacana para o ano que vem, para os próximos anos. Quem sabe eu posso estar aí na Europa, quem sabe numa fórmula regional, numa Fórmula 3, também nos Estados Unidos. Temos várias categorias como a USF, mas assim, os caminhos é ele que decide. Claro, ele sempre procura entender a minha opinião, mas assim, é uma coisa que eu prefiro deixar com ele e eu me preocupo em guiar mesmo. Mas eu espero não, de novo, né? Tenho certeza que ele vai me colocar numa categoria bem legal e vocês vão ouvir muito meu nome por aí. O foco é o monoposto, né? O foco é categoria de fórmula, que a gente sabe, os dois atrativos são o seguinte: a Europa tá mais perto do mundo da Fórmula 1, tem categorias que talvez até a competitividade seja um pouquinho maior. Se a gente pegar a Fórmula 3 europeia, por exemplo, que é um outro passo mais lá adiante, talvez daqui a 2 ou 3 anos. Os Estados Unidos é aquela sequência bem estruturada, né? Que tem as bolsas pro cara que é campeão, é um pouco mais barato, né? Então é mais ou menos essa decisão que vocês vão tomar, além de ter uma equipe forte, eu imagino. Exatamente, eu acho que independente da categoria que a gente tiver, eu acho que a equipe vai fazer muita diferença. E foi como você diz, o foco por enquanto é o monoposto. Espero que seja até chegar em uma categoria forte do automobilismo de monoposto. E assim, a gente não pretende ir pro ramo do turismo, a gente não pretende por enquanto. Mas é aquela coisa, o nosso foco é chegar nas categorias numa equipe boa, porque a gente sabe que isso faz diferença. Claro, eu vou ter que dar meu melhor independente do que eu tiver, mas o foco é estar numa equipe boa independente da categoria. Certo, entendi. Heitor, só pra gente saber, tem alguma referência de piloto, de atleta, onde é que tu te espelha? Como é que, assim, inspiração também pra ser piloto, como é que funcionou isso aí? Então, no início da minha carreira, meu pai andava de kart, na verdade, foi daí que veio o incentivo inicial. Me colocou no kart quando eu tinha 4 anos de idade, e aí que nasceu o Heitor Dallagnol, né? Mas claro, tenho vários pilotos que eu admiro, assim como o Rafa Câmara tá na Fórmula 3 agora, numa fase bem boa, o Bortoleto na Fórmula 1. Então eu acho que é necessário pegar esse pessoal como referência, porque querendo ou não, eles estão ganhando corrida nas categorias mais disputadas do monoposto no mundo. Então tem essas referências sim. Na Fórmula 1 admiro muito o Max Verstappen, mas o início saiu do meu pai mesmo, que aí veio o Heitor Dallagnol. A curiosidade chegou, porque são guris, como a gente diz, chegou a dividir, não no mesmo campeonato, mas, quer dizer, não na mesma categoria, mas teve algum campeonato, tu tava lá e tava o Rafa Câmara ou o Bortoleto na época do kart, porque eles saíram do kart faz pouquinho, né? Então, eles saíram do kart faz pouco tempo. Eu tive 1 ano e meio na Europa, enquanto o Rafa Câmara estava na categoria OK, que é uma categoria acima, eu estava na OK Júnior. Então a gente chegou a estar no mesmo final de semana de corrida de kart, sim, mas não dividimos pista por conta da categoria. O Bortoleto já não encontrei no kart, mas cheguei a encontrar o Rafa Câmara assim nas pistas de kart. Tu é mais jovem, mas é mais ou menos a geração aí que vai nos representar nas pistas aí nos próximos 10, 15, 20 anos talvez, né? Que é um pessoal que tá mandando muito bem e até parece que tá mais consolidado um caminho aí do que tinha há uns 5, 6, 7 anos atrás. Era mais difícil a gente ter uma perspectiva de piloto brasileiro chegar lá na Fórmula 1. Então eu acho que até deve estar gerando um certo otimismo em caras como tu que tá nesse caminho agora. Gera um otimismo sim, querendo ou não. Eu acho que esses pilotos abriram portas para os pilotos brasileiros. Eu acho que é muito bacana a gente ver uma geração de pilotos brasileiros vindo das categorias de base de Fórmula na Europa. E, cara, ver um brasileiro como o Bortoleto tá na Fórmula 1 é uma inspiração muito grande, sabe? Porque a gente sabe como o nosso país está numa situação difícil em relação à Europa, questão de valor da nossa moeda, né? Isso faz uma diferença absurda no automobilismo que é um esporte muito caro, né? Então
cara, nos dá uma esperança bem grande de talvez a gente conseguir, e eu tenho certeza que com muita fé e com muita determinação qualquer um de nós pode chegar lá, e assim como eu espero eu chegar, né? Certo. Bom, pra gente finalizar, né, já encaminhar o final da entrevista, o que a gente pode projetar pro resto dessa temporada da Fórmula 4? O que vai procurar fazer? O negócio é ganhar mesmo, já que é uma categoria, o primeiro passo de Fórmula no Brasil oficial, rivais principais tu acha que vai ter, complicações, como é que tá essa projeção até o fim do ano? Então, a projeção, o nosso objetivo esse ano é ganhar o campeonato da Fórmula 4, indiscutivelmente. A gente quer ganhar na geral. A Hulk, sendo bem sincero, para mim, eu não tô com um foco muito grande no campeonato da Hulk, mas eu tô com um foco grande no campeonato geral da Fórmula 4. Vou ter o Ethan Notas, que é um piloto muito forte, mas assim, o objetivo não é uma corrida atrás da outra, quanto mais melhor, e vou dar o meu máximo, independente da situação, independente de pressão, e espero ganhar o máximo corrida possível. E, cara, não tenho um plano muito projetado pro campeonato em si, mas eu acho que o objetivo é acho que o plano, na verdade, é dar o meu melhor sempre, fazer o que eu sei, mostrar minha habilidade e sair com esse campeonato no bolso, né? Certo. Só pra definir, tu tem algum, já entendeu se tu tem algum estilo de pilotagem, se tu é mais agressivo, se é mais cerebral, se é pra ir pra cima ou se é pra pensar melhor a corrida? Como é que a tua atuação atrás do volante? Eu acho que deu pra perceber bastante na primeira etapa com o meu estilo de pilotagem, largando de último e vim passando o pessoal. Eu acho que não é qualquer piloto que faz isso, então eu diria que eu tenho um estilo de pilotagem um pouco agressivo em questão de corrida, mas também, assim como eu mostrei na classificação, que eu fui pole, né, mas infelizmente fui desclassificado, mas assim como eu mostrei na classificação, eu sou um piloto muito rápido de treino, de tomada de tempo, então eu diria que eu sou um piloto agressivo, mas não deixando de ser rápido. Tá certo. Muito obrigado, Heitor, e acelera forte aí, a gente conversa aí nas próximas vitórias. Tá aí, legal o papo do Bernardo com o Heitor Dallagnol, piloto gaúcho da Fórmula 4. Ele tem ferramentas interessantes, ele tem confiança e parece muito preparado, então vamos ver onde é que vai chegar. Ô Bernardo, e tu que é um cara bem informado, ele tem bons meios para chegar no objetivo de Europa, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Ele tá bem orientado e ele tem um patrocínio bem interessante, ele tá na equipe Bradesco de pilotos do Brasil, que a princípio era uma plataforma para estocar, mas agora estão expandindo esse leque de opções, então acho que vai sim, pelo menos essa primeira estilingada ele vai ter um material para chegar em lugares interessantes aí no automobilismo de Fórmula. O primeiro passo é ganhar a Fórmula 4 brasileira, né? E esse é o primeiro passo. Acho que vai chegar lá, tá num grid que tá competitivo, mas ele certamente se não é o melhor, é um dos 3 melhores ali e tá muito preparado para isso. São quantas etapas da Fórmula 4? São 8, se não me engano. 8 etapas. Não são muitas. Tem Velocitar agora no próximo dia 20. Eu quero ver se eles vão vir pra Tarumã, que ainda não tá confirmado. Isso é interessante. Só pra atualizar, então terminou o jogo, né? É verdade, acabou o jogo, Palmeiras classificado para as quartas de final da Copa do Mundo. O primeiro time classificado para as quartas pega o adversário de Benfica, o Chelsea, que se enfrentam daqui a pouco, 5 da tarde, horário de Brasília. O gol foi do Paulinho. Palmeiras que vai chegar esfacelado pra esse jogo das quartas. E eu tô tentando olhar só pra aquela TV, porque na outra TV que tá aqui tá só aparecendo comida e tá me dando vontade. Eu não almocei também, tá complicado. Eu comi um cachorro quente muito meia boca, então tô olhando só comida boa, tá me dando uma vontade de comer uma comida que preste. Mas enfim, agora, o interessante é que, tendo Bortoleto no mercado, tendo pilotos que já estão no mercado, eu acho que isso já é positivo mesmo para quem tá chegando, porque vai se abrindo esse leque. Sim, né? Sempre é um norte que acontece. É muito bom. A gente sempre vê os pilotos de países que ficam um tempo sem ter pilotos, quando vem um primeiro, sempre vem um segundo, um terceiro. Não,
Se puder deixar tudo inteiro. Vou tentar não derrubar agradece, a mesa. Assim. Mas nem passou no microfone. Como, por exemplo, casos de pilotos quando tem um multicampeão, Vettel, multicampeão, que apareceu de piloto, alguns que nem precisavam estar, alemão, a partir dali foi... mas daí o fenômeno ainda era do Schumacher. Foi alimentando um em cima do outro, nesse caso. Mas mesmo depois foi o Frentzen e seus faladores. Foi o Heidfeld, Nick Heidfeld. O Heidfeld. Saudoso Nick Heidfeld. Só pra gente trazer... Quem foi melhor, Nick Heidfeld ou Nico Hülkenberg? O pneu. Jesus. Acho que foi melhor, assim. Jesus. Mas o Hülkenberg. O Heidfeld fez pódios. Como o Bernardo trouxe na entrevista, a primeira etapa foi no dia 4 de maio em Interlagos, agora tem mês que vem no Velocitar em São Paulo, depois de novo dia 28 de setembro somente no Velocitar também, 3 etapas inclusive nesse circuito no dia 5 de outubro, pros custos, né? Aí não fica viajando tanto, a gente entende como tem que ser. E depois fecha com Interlagos, Brasília e Interlagos, né? Mas aqui diz que não é um calendário ainda fechado, um calendário que pode ter essa etapa agregar ou retirar corridas até o final. Então, sorte pro Heitor e que ele consiga. É uma primeira etapa, mas já é alguma coisa, né? A primeira é dele, né? Vamos às nossas apostas? Vamos lá. Só trazer o grid corretamente, que a gente fica... Tem participações aí? Nossa, o pessoal tá tímido, né? Que a gente ficou muito tempo sem fazer ao vivo, nós vamos reforçar. Tem problema na internet, por isso. Mas fora do ar. A gente tem o Lando Norris em primeiro, Leclerc em segundo, o Piastri em terceiro, Hamilton em quarto, me ajudem, Russell em quinto. O Verstappen? Não, Verstappen Russell em quinto, Verstappen em sétimo, o Bortoleto em oitavo, o Kimi Antonelli em nono, em décimo Gasly, agora primeiro Alonso. Óbvio que esse aí ele ia saber, né? E vem daí da sequência Albon, Hadjar, Colapinto, aí não interessa Berman, mais. Stroll. Mas eu acho que eu acredito que o Norris, e não é secação, é sério, eu realmente acredito, pela entrevista pós-corrida, Norris vai fazer alguma bobagem. Vai usar meu termo técnico, vai peidar na farofa. Então o que eu vou... Não bastou dizer uma vez, ele... Não, eu tô tentando... Ele disse duas. Eu que sou mais desbocado aqui, eu tô tentando me controlar no horário, assim. Mas nem é palavrão. Aliás, só é meio chulo. Meio chulo. Não precisa ser... Não é no vernáculo. Apenas. Mas eu vou então dizer o que vai acontecer. Amanhã vai ser... a memória do professor Rui que não falava. Exato, eu ia dizer isso agora. Era um sinônimo de postura, né? De retidão no uso do idioma. Já bem. Mas assim, eu acho que a vitória vai ser do Leclerc com o Piastri em segundo e o Norris vai errar e vai ser terceiro. Vai chorar no pódio, então. Vai botar o Norris chorando no pódio. Vai dizer que precisa trabalhar melhor si mesmo. Eu tô apostando um pódio que daqui a pouco vai ser mais ou menos assim. Daqui a pouco o Norris vai tirar um ano sabático, né? Que ele precisa tanto trabalhar em si mesmo que vai precisar de um ano sabático. Leclerc, Piastri e Hamilton. Acho que é um pódio possível. Duas Ferrari no pódio. Porque, e aí a torcida ferrarista vai ficar finalmente feliz. O lado italiano do Amaral nunca me enganou. Que vai durar 10 dias, né? Porque a próxima corrida... Deixa eu consultar meu oráculo de Rhodes aqui, eu tô pensando que eu acho que é possível que e aí, esse é um palpite com algum embasamento, que o Norris faça uma bobagem, porque ele tem feito bobagem, o Leclerc e o Piastri se mantêm ali na posição dele sem arriscar muito e consiga só otimizar os pontos dele, e aí o Hamilton é só o que pode acontecer é uma briga entre Russell e Verstappen, isso vai ser interessante. Eu vou puxar pela ousadia. Eu tô imaginando aqui uma confusãozinha entre o Leclerc e o Norris, e aí eu vou colocar uma vitória só pra o pessoal que tem dor de cotovelo ficar mais enjoado ainda. Uma vitória do Hamilton com Piastri e Verstappen no pódio. Eu acho que o Russell tem mais chance de pegar esse pódio. Apesar de impossível. É a minha aposta, não te mexe na minha aposta, Amaral. Essa é a tua aposta, então. Completamente equivocado. É bonito, é legal. Mas eu vou embarcar. Eu quero que esse sonho do Bernardo eu embarco tirando o terceiro lugar. Mas assim, eu embarco nesse sonho do Bernardo porque eu quero ver uma vitória do Hamilton. Seria apesar do teu erro categórico. Apesar de ser completamente equivocado, tudo bem. Eu acho que a briga mais interessante tá muito interessante esse grid. Mas eu só não acho, cara, que
que amanhã vai ter assim uma escalada do Verstappen. Eu acho que não, muito difícil, o carro tá muito complicado. Eu acho que pode ter um safety car causado por Verstappen e Russell, tá, gente? Isso. Eles andam se buzinando bastante. Esses dois. Mas é como o Russell já falou, poucos amigos tem pontinhos pra brincar, pra brincadeira. Se agora só pra não ficar registrado, só pra gente não perder o registro aqui. De amigo de escola, colega de escola se prometendo, né? Não queima meu último minuto de programa, Amaral. Tem uma coisa importante pra falar. Que a gente não registrou no programa, voltou a esquentar e por causa do próprio Russell, a fofoca do Verstappen na Mercedes. O Russell tá dificultando o papo de renovação com a Mercedes. Também não sei qual é o caminho que ele quer escolher. McLaren? Muitos dizem que é a Aston Verstappen Martin. é o produto mais valorizado do mercado hoje. E o Russell que trouxe isso pra conversa. O Toto Wolff diz que é uma interferência, um ruído. Mas a gente tá de novo com essa conversa de que Russell e Verstappen pode trocar de times. Mas eu não vejo o Russell indo pra Red Bull. Na verdade, a maior dor de cabeça é o que a Red Bull vai fazer se ficar sem o Verstappen. Aí ela tá lascada. Porque ela realmente não tem muitas opções pra tapar esse buraco. Não existe outra opção no mercado. E o Bottas tá encaminhado com a Cadillac e deve ser anunciado a qualquer momento. E o Pérez então bailou. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Eduardo Amaral. Muito obrigado, Bernardo Berti. Voltamos na semana que vem com mais Guaíba 300 por hora. Na sequência tem o Guaíba Revista. A gente volta amanhã. Tchau. Um abraço. Guaíba 300 por hora.